Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Vamos às notícias. Jornal da Meia-Noite, edição com a Diana Rosa. Diana, Luís Marques Mendes acredita que vai chegar à segunda volta das presidenciais. Digam o que disserem as sondagens. A de hoje, publicada pela SIC e pelo Expresso, diz que esses dois lugares ficariam para Gouveia Melo e André Ventura. Mas Luís Marques Mendes, apesar de aparecer em terceiro lugar, está ali em impacto técnico com uma diferença de 3% da primeira posição. Nesta fase, o Almirante ocupa o topo do pódio, obtém 26% das intenções de voto, seguido de André Ventura com 25% e Luís Marques Mendes com 23%. Em quarto lugar ficaria o antigo secretário-geral do PS, António José Seguro, com 14%. Mais longe estão João Coutinho Figueiredo, com 5%, António Filipe e Catarina Martins, ambos com 2%. Estas projeções são o suficiente para que Marques Mendes mantenha a expectativa elevada. Esta sondagem, como as anteriores, deixou-me muito satisfeito e confortável. Porque assim, em fevereiro, quando avancei para a candidatura, sabe quantos pontos de atraso eu tinha em relação a Gouveia Melo? 21. Neste momento a diferença está em 2 pontos. Portanto, estamos no domínio de um empate técnico. 3 candidatos no domínio de um empate técnico. E, portanto, 2 deles vão passar à segunda volta. Um deles não passará. E eu acredito que eu passarei à segunda volta. Porquê? Porque eu tinha 21 pontos de atraso e tenho vindo sempre a recuperar. E, portanto, numa tendência de subir. Ascendente, não é? E, portanto, estou satisfeito. Numa entrevista esta noite à CMTV, Luís Marques Mendes realça que esta sondagem foi realizada antes do início dos debates para as presidenciais. O candidato apoiado pelo PST acredita que vai ter um resultado ainda mais satisfatório na próxima sondagem. Já voltamos a Marques Mendes, mas João Coutinho Figueiredo também já reagiu a esta sondagem. O candidato apoiado pela IEL está indignado. Não se conforma. Numa publicação nas redes sociais, Coutinho Figueiredo diz que só pode ser engano. Esta sondagem que acaba de sair na SIC e, se não me engano, no Expresso, é absolutamente inacreditável. Este resultado é inferior àquilo que eu tinha nas sondagens antes de anunciar a candidatura. E das duas, uma. Enganaram-me sem querer ou enganaram-me de propósito. Se enganaram-me sem querer, é grave, porque a incompetência não seria impossível, porque esta empresa de sondagens sempre subestimou os meus resultados. A 3 semanas do ato eleitoral das europeias deram menos de metade do resultado que efetivamente tive. E se é por um erro de propósito, pior ainda. É para quê? É para gerar aqui um clima de favorecimento de voto do lado de uma candidatura? Diga-me a vossa opinião. Isto é inacreditável. João Coutinho Figueiredo, candidato à presidência apoiado pela Iniciativa Liberal, não acredita nos dados apresentados por esta sondagem. Agora sim, o regresso ao Luís Marques Mendes, que deixou também hoje um recado a André Ventura. Diz que o candidato do Chega não monopoliza o tema da corrupção. Foi tema de debate desta semana entre os dois candidatos. Nesse debate para a presidência na SIC, é uma agenda que não é só do líder do Chega, afirma Marques Mendes. Quer dizer, André Ventura fala de combate à corrupção e porquê é que eu não devo falar de combate à corrupção? Ele está mais empenhado do que eu no combate à corrupção. Não penso nisso. Há 20 anos, e ele não existia na vida política, eu tomei decisões de afastar alguns autarcas do PST das listas em nome da ética e do combate à corrupção. A combate à corrupção não é uma coisa que se promete, é uma coisa que se faz. Declarações de Marques Mendes esta noite numa entrevista à CMTV. O presidente da Guiné-Bissau já saiu do país e chegou ao Senegal. Foi retirado num avião fretado pelo Senegal, o Marouane Embalo, que foi deposto na quarta-feira na sequência de um golpe de Estado. O anúncio foi feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros senegalês. A decisão foi tomada depois do presidente do Senegal ter participado numa cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, onde se esteve a analisar a situação precisamente na Guiné-Bissau. A Ucrânia diz que está a preparar-se para uma nova ronda de negociações de paz. Anúncio feito esta noite por Volodymyr Zelensky. A reunião está a ser preparada em conjunto com representantes norte-americanos. Deve realizar-se ainda no fim desta semana. O presidente ucraniano diz que vai continuar a trabalhar quer com os Estados Unidos, quer com os parceiros europeus,
Já o chefe de gabinete de Zelensky abre mais o jogo, garante que a Ucrânia não vai ceder territórios a Vladimir Putin. Ainda a propósito deste conflito, há hoje meia-culpa da antiga chanceler alemã. Angela Merkel reconhece que ela e outros líderes ocidentais falharam na prevenção desta guerra na Ucrânia. Uma entrevista que foi citada pelo jornal Político, Angela Merkel diz que falharam todos os responsáveis, incluindo os norte-americanos. A ex-chanceler estava a falar também sobre as alegações de que foi alvo noutra entrevista em que dizia que a culpa da invasão foi da Polónia e dos Países Baixos. Ora, Angela Merkel diz que isso foi fake news, nunca disse nada disso. Sobre o presidente russo Vladimir Putin, diz Angela Merkel que havia um perigo grave a formar-se há muitos anos, quando era chanceler alemã. No desporto, o Futebol Clube do Porto venceu esta noite para a Liga Europa o Nice por 3-0. Jogo no Estádio do Dragão, gols de Gabri Veiga e Samu. No final da partida, o técnico dos azuis e brancos, Francesco Farioli, deixou, apesar de tudo, elogios à equipa adversária. Acredito que o Nice é uma equipa com qualidades e organização, mesmo que talvez não esteja no seu melhor momento. Apesar disso, foi uma equipa que conseguiu criar oportunidades. Acho que os nossos jogadores perceberam o adversário e o gol cedo ajudou-nos a colocar o jogo na direção certa. A reação do treinador do Futebol Clube do Porto depois da vitória dos azuis e brancos para a Liga Europa, o mesmo campeonato em que o Braga jogou esta noite com o Rangers na Escócia. O jogo ficou empatado por 1-1. Seguimos com outras notícias também em destaque a esta hora. Morreu um dos 2 militares da Guarda Nacional atingidos ontem num tiroteio junto à Casa Branca nos Estados Unidos. Estava em estado grave no hospital. Trata-se de uma jovem de 20 anos. O outro militar encontra-se ainda em estado crítico, é o que adianta o presidente dos Estados Unidos. Ainda hoje foi identificado o presumível autor do ataque, um cidadão afegão que colaborou com a CIA e com tropas norte-americanas no Afeganistão. O governo da Venezuela decidiu hoje aumentar os voos entre Caracas e Moscovo e vice-versa, depois de revogar a concessão a 6 companhias aéreas que cancelaram as operações no país. A decisão foi tomada na sequência do aviso da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, que apelou à extrema precaução das companhias aéreas a sobrevoar o território venezuelano. A Venezuela diz que está sob graves ameaças de agressão militar, agradece a todas as manifestações de solidariedade da Rússia, país com o qual, salienta, há uma relação irreprimível e indestrutível. Voltamos à atualidade nacional. O presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro manifesta-se satisfeito com a isenção das portagens da Autostrada 25 que restavam na região. Com a aprovação hoje do Orçamento do Estado, assinala-se o fim das portagens entre Aveiro e Angeja, incluindo no nó do estádio, apesar do voto contra do PSD e do CDS. As duas propostas do Partido Socialista para isentar de portagens a totalidade da A25, Costa da Prata e Beiras Litoral e Alta, assim como em 2 troços da A6 e A2 no Alentejo, fica assim aprovada. A vigilância de grávidas de baixo risco por enfermeiros especialistas nos centros de saúde deve arrancar em Setúbal no primeiro trimestre do próximo ano. É a previsão da ministra Ana Paula Martins. Está previsto que um enfermeiro especialista possa acompanhar 75 grávidas de baixo risco. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.